Bom dia, Natal, bom dia, Rio Grande do Norte. Está no ar o nosso programa O Melhor da Manhã, ao vivo, sempre ao vivo aqui na nossa TV Gazeta RN. Peço mais uma vez licença para entrar na sua casa nesta manhã de sexta-feira, onde ficaremos ao vivo até às 9 horas da manhã. Manda um abraço para você que me assiste direto do município de São Gonçalo do Amarante pela Cabo Canal 137. A audiência fantástica do município, sempre recebo mensagens aqui dos moradores do município de São Gonçalo do Amarante. Mandar um abraço para você que me assiste direto de Parnamirim, cidade Trampolim da Vitória, que me assiste pela NET, canal 25, ou Cabo, canal 137, e você de todas as regiões da nossa cidade, capital dos Reis Magos, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte. Mais uma vez, é uma satisfação muito grande poder entrar na sua casa nesta manhã de sexta-feira. Hoje é sexta-feira, hoje nós teremos o quadro Equilíbrio com a terapeuta holística, a doutora Lana Almeida, um quadro fantástico com Lana Almeida, terapeuta holística. E hoje teremos, mais dando continuidade à nossa série de entrevistas com os futuros pré-candidatos ao Senado Federal, eu vou ter a alegria e satisfação de entrevistar a deputada federal, a doutora Zenaide Maia. Entrevista fantástica, inclusive para você, morador do município de São Gonçalo do Amarante. Então, se você quiser fazer perguntas para a doutora deputada Zenaide Maia, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, que está aí na tela, que é o 988-750668, 988-750668, que faremos as suas perguntas para a deputada Zenaide Maia. Manda um abraço. Ontem gostaram muito do nosso programa, fizemos um programa especial em homenagem a todas as mulheres, audiência fantástica, onde entrevistamos a médica a doutora Lúcia Santos, a conhecida Pérola Negra. Entrevista fantástica, onde recebemos vários elogios. E o programa foi especial para vocês, mulheres que me assistem diariamente aqui no nosso programa O Melhor da Manhã. E vamos agora ver as principais notícias do blog upoder.com. Você não pode deixar de acessar diariamente o www.blogupoder.com e ficar bem informado sobre diversos assuntos que estão ocorrendo em Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Blogpoder.com, que, como eu sempre falo, tem oferecimento do Natal Card. Vamos lá, produção. Olha aqui, coincidência, a matéria envolvendo a deputada Zenaide Maia. Zenaide Maia, em audiência com o ministro da Agricultura para manter empregos das empresas salineiras. Vamos ler rapidamente aqui esta informação aqui, produção. Na manhã de quarta-feira, quarta passada, dia 7, a deputada federal Zenaide Maia participou de mais uma audiência juntamente com a bancada federal potiguar sobre a medida antidumping do sal. Desta vez, a reunião foi com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, no gabinete do ministro, na esplanada do Ministério em Brasília. A luta dos parlamentares potiguares é para que os produtores de sal do estado não sejam prejudicados por uma medida que facilita a entrada do sal chileno no mercado nacional. Eu não vou dar muita ênfase a esse assunto, porque a deputada está aqui no nosso programa e vamos tirar as dúvidas sobre esse assunto dessa reunião com o ministro da Agricultura. Vamos lá, mais informações. MST invade Parque Gráfico do Globo, do jornal Globo, no Rio de Janeiro. Vamos ver aqui rapidamente. Cerca de 400 integrantes do movimento dos Sem Terra MST, a maioria mulheres, invadiram o Parque Gráfico do Globo na manhã desta quinta-feira, ontem. Entre os manifestantes que chegaram em 10 ônibus, havia pessoas armadas com facões. O grupo parou no estacionamento para visitantes de acesso livre e invadiu o prédio. Os seguranças da empresa não impediram a invasão. Devido à quantidade de pessoas, os manifestantes fizeram pichações de mensagens políticas em vidraças, sofás, paredes e no piso. Também atearam fogo em pneus ao redor de um totem com o nome do jornal. Isso ocorreu ontem, lá que ontem foi o Dia Internacional das Mulheres, e as mulheres do movimento MST, a grande maioria mulheres, invadiram lá a redação, lá o pátio lá do jornal O Globo. Vamos lá, mais informações do blog upoder.com. Lembrando que hoje nós temos o quadro Equilíbrio com a nossa terapeuta holística, a doutora Lana Almeida, e nós vamos conversar também com a deputada federal, doutora Zenaide Maia, pré-candidata ao Senado Federal. Jugman, STF deve distinguir usuário de drogas e traficantes.
Vamos lá, esse assunto bem interessante aqui. Raul Jungmann, ministro da Segurança Pública, pediu nesta quinta-feira, ontem, à ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, que coloque em pauta o processo que trata da discriminação de usuários de drogas. Jungmann entende que a Corte deve estabelecer uma quantidade mínima para o porte de substâncias. Para o ministro é preciso um critério mais claro para diferenciar traficante e usuário. Eu, particularmente, eu já disse aqui, essa é minha opinião. Eu acho que uma criança de 8 anos de idade, se por motivos outros, os amigos, o meio onde ele vive, ele começa a usar drogas, aí uma criança, tudo bem que não tem um entendimento. Mas vamos supor, eu tenho 40 anos de idade, eu tenho um livre-arbítrio de usar ou não. Ninguém vai me obrigar a usar droga. E se eu uso, sabendo que provavelmente eu vou me viciar, e com esse vício eu vou estragar a minha vida, com esse vício eu vou perder meu emprego, com esse vício eu vou começar a vender as coisas que eu tenho para usar drogas, eu acho que eu tenho que ser penalizado. Essa história de só penalizar o traficante eu acho completamente errado. Agora, uma criança de 7, de 8 anos, que não sabe ainda o que é certo e o que é errado, aí você induz a criança a usar droga e ela se vicia, aí uma coisa. Agora, um sujeito maior de idade, que tem um livre-arbítrio, usa porque quer. É como o sujeito bebe, vai dirigir, sabendo que ele pode causar um acidente, sabendo que ele pode matar vidas, sabendo que ele pode ser preso com o teste do bafômetro, então ele vai dirigir alcoolizado porque quer, ele não é obrigado. Então, essa é a minha opinião, em relação a isso sou muito radical. Se o usuário de droga, ele usa porque quer, salvo como nessa situação que eu falei, um maior de idade, sabe que se ele utilizar essa droga, ele vai se viciar, amanhã ele vai prejudicar a vida dele, vai matar, vai roubar, vai vender tudo que está em casa, vai destruir a família, que é o que mais importa, o bem mais precioso que a gente tem é a família. Ele sabendo que vai acontecer tudo isso, então ele é para ser penalizado. É como só existe o traficante porque existe quem compra. Se não existisse quem comprasse, não existia o traficante. Então essa é minha opinião. Eu acho que, não sei a opinião dos outros, mas essa opinião do ministro de deixar um percentual X para o usuário, para ele não ser penalizado, isso aí eu acho que é um equívoco grande na minha concepção. Olha, hoje o nosso tempo está cheio. Eu vou pedir licença a você, nós vamos agora um pequeno intervalo, especialmente vamos inverter hoje, vamos conversar agora, já no segundo bloco, com a deputada federal Zenaide Maia, e no último bloco nós vamos ter o quadro com a terapeuta holística, a doutora Lana Almeida. Eu vou só beber uma água, já volto, não sai daí. Sua casa pode ser bonita, pode ser cheia de charme, sua casa pode ser de revista ou de cinema. Fica bem melhor quando tem a sua cara, seu estilo com um toque especial, moderna, elegante, estilosa. Uau, 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 uau. TOTUS Design, Hermes da Fonseca, Tirol. Garanta seu direito à meia entrada nos ônibus e eventos culturais da cidade. Faça sua carteira de identidade estudantil 2018. Com ela você nunca fica na mão. Saiba mais em portaldestudantil.com.br. Ministério da Cultura e Bradesco Seguros apresentam Cinderela, de Rodgers and Hammerstein, o musical da Broadway aclamado pelo público no Teatro Riachuelo somente dias 24 e 25 de março. Um espetáculo de Cláudio Botelho e Charles Miller. Garanta já seu ingresso pelo site da uhu.com ou na bilheteria local. Cinderela. Patrocínio Alelo, CVC e Apsen Farmacêutica. Produção Touché Entretenimento. Realização Brasil, Governo Federal. O que movimenta a sua vida? Equipe econômica do governo endurece discurso em favor da aprovação da matéria. O que influencia o seu dia? Os manifestantes chegaram a queimar pneus na rua do clube e bloquearam um dos acessos ao local. O que importa? O que muda? O que fica? Você confere no Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta.
Você que está assistindo a TV Gazeta RN, que delícia falar com você! Confira nossa programação e não se esqueça de começar o dia com o Revista da Cidade. Quando a bola gira em campo, parece que o ponteiro do relógio gira ainda mais rápido e aquele jogaço acaba rápido demais. Ainda bem que a gente tem um programa completo, que vai muito além dos 90 minutos. Perfeito para você que não vive sem futebol. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. O câncer ósseo é raro em crianças, mas muito comum em adolescentes. Portanto, fique atento aos sintomas. Se o seu filho reclama de dores nos ossos não relacionadas a fraturas, quedas e traumas, já pode ser um sinal. Leve-o ao pediatra e tire as suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo melhor. Uma iniciativa da Casa Durval Paiva. Colabore com nossas ações. Ligue 4006-1600 ou acesse nosso site. Estamos de volta com o programa Melhor da Manhã ao vivo aqui na nossa TV Gazeta RN e dando continuidade à nossa conversa com os pré-candidatos ao Senado. Já começamos com o doutor Joanilson de Paulo Arrego, o ex-deputado federal Ney Lopes de Souza, sexta-feira passada com o provável pré-candidato ex-governador Geraldo Melo, e já está aqui comigo a doutora Zenaide Maia, deputada federal e candidata ao Senado Federal. Doutora Zenaide, bom dia, seja bem-vinda pela primeira vez ao nosso programa Melhor da Manhã. Bom dia, Gledes, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para falar sobre povo brasileiro, né? Porque quando a gente fala de política, fala sobre o povo brasileiro. Inclusive, ontem foi o Dia Internacional das Mulheres. Eu quero parabenizar a senhora. Manda um abraço da doutora Lúcia Santos, que esteve aqui conosco ontem, representando todas as mulheres, e um abraço para a senhora também. Parabéns pela Semana do Mês Internacional das Mulheres. Obrigada. Doutora Lúcia, eu conheço muito, era da Secretaria Municipal de Saúde de Natal, e a gente conviveu muito. Lúcia é uma mulher aguerrida. A Pérola Negra, conhecida como a Pérola Negra. E dizer o seguinte, eu participei de várias manifestações, mas... Gledson, o que eu digo é o seguinte, o que nós estamos precisando é de respeito recíproco. E isso a gente sabe que só conquista no dia a dia. Não se conquista respeito fácil, é com luta que se conquista. E eu acho interessante essas datas porque é importante que elas dão visibilidade a essa luta, não só da gente, mas as mulheres que nos antecederam e que tiveram conquistas. E eu acho que a gente teve um ganho. Eu, como médica, diria que o mundo resolveu aceitar que mais de 50% da população mundial somos nós, mulheres, e que na grande maioria das vezes ainda somos tratadas com discriminação. Então é essencial isso. E isso não poderia deixar de passar pela política. A gente sabe que a gente não vai avançar, não só as mulheres, mas o povo, ser uma democracia plena, justa e igualitária. Então a gente tem que lutar, e sabe que isso não é gratuito, a gente tem que ser o dia a dia. Você começa a lutar por respeito já na sua casa. Agora, aproveitando esse assunto, hoje nós temos um empoderamento muito grande feminino, mas na política ainda existem poucas mulheres, não é isso? Participando ativamente da vida pública. A gente tem que ter incentivando, mostrando. Eu costumo dizer nessas audiências públicas que foi a minha primeira candidatura e o que foi que me fez ir para a política. Porque eu, como médica do serviço público,
sempre ajudei muito, gente, mas é um número limitado, né, queridos? Se vocês, mulheres, se a gente, mulher, quiser ajudar uma cidade, seu município, o seu estado ou o seu país, tem que ser participando. Apesar da gente ter mulheres, o Brasil tem esse privilégio de a gente ser muito qualificada. Eu digo isso porque eu tive representando o Brasil na ONU Mulher e a gente via as dificuldades da Colômbia. Já tem leis que obrigam a, no mínimo, 40% do Congresso ser feminino, mas eles tiveram que criar um instituto para qualificar essas mulheres. E a gente tem mulheres qualificadas. É tanto que, quando depende de concurso público, nós já estamos bem avançados. Agora, quando são indicações no comando, o Congresso não tem 10%. É muito pouco ainda. Isso só prova que a maioria da população brasileira não está representada. E precisa de incentivo. Não é só dizer que as mulheres não querem. Aquela cota de 30% nunca funcionou, porque preenche aquilo que é obrigado por lei, mas não incentiva, não financia as candidaturas femininas. Ô, deputada, vamos agora para Brasília. A senhora está no último ano do mandato da senhora como deputada federal. Foi 4 anos atípico por causa do impeachment da presidente Dilma, o afastamento, mas vamos fazer um balanço do desempenho da senhora na Câmara Federal. Olha, e a primeira coisa que quando eu fui para a Câmara Federal, eu me conscientizei, quer dizer, eu tinha certeza, e a gente sabe que quem criou os poderes foi o povo, para ordenar e garantir os seus direitos. Então, quando eu vi, por exemplo, o impeachment, não votei, não é porque era A, B ou C. Eu acho que quem ouviu o meu voto, eu disse assim, por ter certeza, pelo pouco tempo que eu estava lá, que Eduardo Cunha e Michel Temer não era solução para o país. Não era uma questão de... Aliás, a pressão era muito grande, era para eu votar, né? Eu votei e fui a única. E fui seguindo nessa sequência, participando das comissões de Seguridade Social, Saúde e Família, aprovando projetos importantes, o que era de interesse do povo, o espírito coletivo. Porque eu costumo dizer, aquele Congresso é o maior poder. O Congresso Nacional, que a população às vezes nem acorda, só tem um olhar diferenciado para o seu prefeito, seu vereador e seu governador. E quando, na verdade, quem decide a vida do cidadão e da cidadã brasileira é o Congresso Nacional. Faz a lei, aprova, se o presidente vetar, ainda pode derrubar o veto. É o Congresso que diz qual vai ser o salário dos trabalhadores. É o Congresso que diz quantas horas esses trabalhadores vão trabalhar por semana, e é o Congresso quem diz com que idade vai se aposentar. E vai além, que às vezes a população não entende. Qualquer produto, seja alimento, medicamento ou bebida alcoólica ou não, para ir para uma prateleira, passa pelo Congresso Nacional. Então eu me sinto feliz, porque de tudo que eu participei, eu vi o povo na minha frente. Eu, como médica do serviço público, vi isso. Então tivemos uma sequência de retirada de direito da população. Eu costumo dizer que só aquela PEC que se chamou da morte, que era 24155, que se transformou numa emenda à Constituição 95, aquilo por si só já retraiu as instituições brasileiras. Como é que os órgãos de respeito, as instituições sérias desse país estão contingenciadas durante 20 anos, queridos. Não se vai investir em saúde, segurança pública, educação e assistência social. O que é que foi dito ao povo brasileiro? Apesar de ter sido maquiado como PEC do teto para tirar privilégio, não foi tirado privilégio de ninguém. Nós estamos vendo uma saúde que já morria muita gente por falta de recursos, ou seja, isso seria uma morte evitada, e que vai continuar. Foi dito assim, morra por mais 20 anos. Não tem outra explicação para isso. Nenhum país no mundo botou numa Constituição que durante 20 anos não vai investir em gastos básicos. Eu sei que quando você está em crise, você tem que cortar alguns gastos. Mas por quê? Eu vejo que a segurança pública hoje supera a saúde no grito do povo.
Mas eu costumo dizer lá para os colegas que eles próprios botaram na Constituição que não só vai investir em saúde, em segurança pública durante 20 anos, num país onde se assassinam, são mortos mais de 60 mil pessoas ano. Então, teve essa diferença. Eu não vi só esse lado. Eu gosto de explicar isso para não mostrar que eu voto porque vou votar para aparecer. Eu fundamento o meu voto. E eu acho que quando prejudica, por exemplo, por que a Zenaide votou contra o desmonte da CLT, que disse que foi um ajuste da CLT que estava ultrapassada? Eu jamais concordaria com o trabalho intermitente. A gente volta ao feudalismo. Eu que cito aqui um exemplo, eu sou funcionária de um shopping, numa crise dessa, eu sou contratada 44 horas, mas o meu patrão pode dizer, Zenaide, não venha hoje porque o movimento está fraco. E eu vou receber no final do mês pelas minhas horas trabalhadas. Eu costumo ver as pessoas contratadas assim, trator, reta escavadeira, mas não gente. E outra coisa que eu cito, o contratado sobrepor o legislado. Isso me assustou. Como é que uma casa, o Congresso Nacional, que é quem cria as leis, aceita que um contrato sobrepõe as leis? Então ficou o trabalhador e o patrão com todos os direitos. Eu, como mãe de família, mãe, avó, eu sei que as mulheres é quem vão pagar um preço bem mais caro por isso. Porque o pai é sensível, mas a mãe jamais vai deixar faltar o pão. Ela vai assinar qualquer contrato com o patrão. E isso, com certeza, aumenta o assédio moral. Então, eu não poderia ser a favor disso. Jamais votaria isso. E foi uma sequência disso aí. Mas queria dizer que Zenaide locou emendas, mais de 60%, do jeito dos outros. Aquela emenda, para quem não sabe, 1,2% da receita corrente líquida do país é distribuída entre os parlamentares. Os 513 deputados e os 81 senadores. Então, botei para hospitais, para tudo que foi pedido, eu acho que é perto de 40 milhões, o que eu tenho direito por lei, porque tem aquelas emendas que a gente sabe, isso não sou eu que estou dizendo, mas é público, benesse, mas eu jamais trocaria o direito do trabalhador, nem o partido me faria fazer isso. Deputada, a senhora falou sobre segurança. O que é que a senhora achou dessa criação desse Ministério da Segurança? É isso que eu digo. Era necessário? Não, o que eu acho é que educação tem tudo a ver com segurança. O que eu quero mostrar é que segurança é muito mais complexo do que isso. Então, tem que qualificar nossas polícias, tem que equipar nossas polícias e temos que educar. Cleides, tem que ter um equilíbrio. O equilíbrio entre isso tudo. Criar um ministério e não ter recurso, não vai resolver. Não vai resolver. Não se faz saúde, nem educação, nem segurança pública sem recurso. Não se faz. E não sou eu que estou dizendo, está na Constituição. Aí fico criando assim umas emendas, vai liberar para emprestar aos municípios, como foi o presidente da República fez isso agora, emprestar. A maioria dos municípios não está conseguindo pagar nem sua folha de pagamento. Então, isso é uma medida, não que eu tenha nada contra, mas é um ministério a mais, e se não tiver recurso, vai dividir com o que já tem da defesa, né? Eu dei uma matéria aqui no blog opoder.com que a senhora se reuniu com a bancada federal quarta-feira com o ministro da Agricultura e os salineiros. Esse assunto foi em relação ao sal chileno. Por que essa... Eu vou dizer o seguinte... Foi resolvida essa situação? Ao mesmo tempo que o governo diz que não tem dinheiro, ele faz renúncias fiscais estrondosas. Em dezembro, antes da gente entrar, eu vou chegar no sal, antes da gente Esse assunto aí que saiu aqui na audiência da senhora, que está aqui na nossa tela. Aí é o seguinte, aquilo é o antidumping. Em 2011, o sal chileno começou a entrar no nosso país. Então, foi criada essa proteção, porque o que é que ele fazia? Baixava o preço do sal e a concorrência da gente, o sal marinho, lá ele é sal de Minas, ficava desleal. Ia fechar o nosso, até porque ele é um produtor bem maior do que a gente. Então, na época, foi considerado que era um dumping mesmo, que dentro do país eles praticavam um preço maior do que a venda para o Brasil. E eles, pasmem, o Brasil já não cobra imposto de importação desse sal. E como se venceu esse prazo do antidumping,
E é a CAMEX, é um conselho formado por 8 ministérios. A bancada está fazendo uma peregrinação, porque cada um tem um direito a voto. Tanto o Ministério da Agricultura, de Transporte, o da Casa Civil, mas o voto principal é o de Meirelles. O principal, sim, tem o mesmo valor, mas a gente sabe que quem quer que não prorrogue o antidump é o Meirelles. A gente já sabe pela visita aos ministérios. A gente está angariando toda a bancada, o voto de cada um, porque são 8 votos. Ver se a gente ganha isso. Porque se não fizer, nós vamos matar a nossa indústria salineira. Porque nós não temos condições, não é só uma concorrência. Como eles têm um poder grande, e o mais estranho disso tudo é que não querem prorrogar, mesmo se o governo chileno, ninguém se falou sobre isso, não. Então a gente está nessa luta, porque são 15 mil empregos diretos e quase 50 mil indiretos. Só aqui no Rio Grande do Norte? Só aqui no Rio Grande do Norte. Ô deputada, vamos falar um pouco sobre política partidária. A senhora foi penalizada pelo partido por ter votado a favor do impeachment da presidente Dilma. Isso foi o motivo da senhora pedir para sair da legenda? Não, na verdade eu já contrariei o partido no impeachment, mas eu contrariei, quando eu fui punida, foi pela PEC da morte, essa que eu falei. Sim, a PEC da morte, foi bem antes também. Foi logo depois do impeachment que botaram. Aí eu não votei. E na época era uma pressão muito grande e eu disse o que eu disse. Que a senhora foi coerente com os seus ideais? Eu acho que eu defendi o povo, porque a ironia disso tudo é que em fevereiro de 2016, a Câmara votou por unanimidade uma PEC 001-2015 da Carmen Zanotto, do Paraná, de Santa Catarina, que era para a gente aumentar os recursos do governo federal para o município para a saúde. Que se tivesse sido aprovada, tivesse voltado, aí o que é que acontece? Além de não aumentar os recursos, ainda se congelou por 20 anos. Aí foi aí onde o partido me deixou fora da televisão, de várias coisas. A Comissão de Defesa dos Deficientes, que eu me orgulho muito de fazer parte, inclusive eu fui relatora dessa medida, desse projeto de lei que aprovou, por exemplo, os processos seletivos das universidades públicas federais e dos institutos federais tem 5% de cota, já teve esse ano, para os deficientes. Inclusive, o diretor do IEF aqui central me disse que recebeu 45 novos deficientes no campus, até me pedindo ajuda para adaptar o campus. Então, os empresários nos procuravam, dizendo que não empregava aqueles 10% por lei, porque não tinha gente qualificada. Aí foi quando veio, eu tive o prazer de relatar isso aí, e me orgulho muito disso, porque quando eu vejo os deficientes dentro das universidades e dos institutos federais, isso é muito gratificante. Doutora Zenaide, vamos falar agora sobre candidatura ao Senado. A senhora é pré-candidata ao Senado. Estou lançando minha pré-candidatura, futura pré-candidatura. Futura pré-candidatura. E como é que surgiu aí essa... Espontaneamente. Surgiu das bases, do povo. Da população. Sinceramente, eu não era projetado isso assim, entendeu? Eu, quando assumo uma coisa, eu gosto de fazer o melhor. Eu sou deputada, o que eu posso estar lá, por exemplo, quarta-feira à tarde eu estava numa frente parlamentar em defesa da Casa da Moeda, né, que está para ser privatizada. Sim. E estavam os servidores lá e a gente está fazendo essa defesa para mostrar que nenhum país no mundo manda fazer sua moeda assim tão simplesmente nos outros países, que isso é uma questão de segurança nacional. Então, é uma legislatura bem atípica, porque é dado o que é nosso. Por exemplo, como eu lhe falei, o governo não quer, e eu estava vendo ontem o Trump taxando nosso aço em 25% e nosso alumínio em 10%, para poder exportar. E o Congresso, tem meus aliados, aprovaram aquela 795, que foi aquela medida provisória, fazendo renúncias fiscais por 25 anos para petroleiras internacionais, inclusive Shell, British Petrol e aquela chinesa, por 25 anos. Eles não vão pagar imposto de renda, imposto sobre produto industrializado e imposto sobre importação, mais CSLL, PIS, COFINS e PASEP. Esses 3 primeiros impostos,
é quem forma 100% praticamente do Fundo de Participação dos municípios. Eu sou contra o governo federal fazer renúncia, a renuncia a parte dele. Aí prejudica os municípios. Claro, imposto de renda. E para petroleiras internacionais, depois de ter anistiado 13 bilhões dos grandes empresários, vetou o micro e o pequeno empresário, a gente vai ver se derruba esse veto, e 17 bilhões o agronegócio do Fundo Rural Patronal. Então fica difícil você entender. Enquanto os países querem proteger os seus setores produtivos, o nosso faz anistias fiscais de bilhões. Essa do 795, o próprio governo reconhece que em 25 anos vai ser quase 1 trilhão, 800 bilhões, tirado dos municípios e da Previdência. Quer dizer, muita coisa, né? É muito dinheiro para quem quer. Está dizendo que está com dificuldade e o desemprego aumentando. E outra coisa que eu estava, que não, talvez não tenha sido tão divulgado, é que eu estou na defesa denunciando porque o Banco do Brasil está fechando nossas agências. Os prefeitos matando a economia local e fazendo com que os nossos aposentados, tem aposentado lá da região oeste que vai receber na Paraíba. Eles estão alegando a questão da segurança em relação às explosões que estão ocorrendo. Mas acontece o seguinte, um banco como eles divulgaram, 11 bilhões e 700 milhões de reais. De lucro. De lucro é muito no ano dinheiro. passado. Fechando a agência, desempregando gente. Se queria outra maneira de desempregar mais do que já tem desempregado nesse país, você sabe que o número de desempregados não é esse que eles dizem aí, né? O próprio IBGE reconhece que ele só diz quem perdeu o emprego. Mas, por exemplo, o jovem de 18 a 24, ele está desempregado, mas ele não entra nesse cálculo. O desemprego é muito maior. Maior do que os 12 milhões. Maior. E não existe nenhuma política. Para mim, um grave problema é você emprego e renda. Olha, eu tive uma reunião com os pequenos construtores, jovens engenheiros, que eles conseguem construir, assim, 5 casas. Aí conseguem o cadastro na Caixa Econômica, das pessoas comprarem, e a Caixa Econômica está segurando, falindo eles todos. Não se investe em emprego e renda nesse país. E eu me preocupo com as empresas nacionais, pequeno, médio, seja como for. Doutora Zenaide, a senhora tem, finais de semana, a senhora tem percorrido muito o estado, os municípios, visitando, e dentro dessas visitas a senhora tem acompanhado, ou ela tem acompanhado a senhora, que é a deputada Fátima Bezerra, provável pré-candidata ao governo. Se Fátima sair candidata ao governo, será a candidata da deputada Zenaide? É o mais provável, porque a gente tem uma identificação grande. Fátima defende os trabalhadores, defende o coletivo como eu. A gente é a favor do Brasil. E outra coisa, eu sou a favor das empresas brasileiras. Uma coisa que me irrita é tirar algo que é do Brasil, entendeu? Independente de ser grandes empresários. Tenho minhas divergências contra essa reforma trabalhista, mas eu digo a eles, quem concorre com vocês não são esses salários, nem poucos direitos que esses trabalhadores, que mais de 70% têm um salário mínimo. A maior concorrência para o empresário brasileiro se chama juros. As empresas estrangeiras tiram dinheiro a 0,5% ao ano. E aqui não é o caso. Inclusive, eu digo que uma coisa que me orgulha é uma PEC 160, que limita os juros até 3 vezes a taxa Selic, para cartões de crédito, para tudo isso. Mas está na Comissão de Constituição e Justiça e Meirelles mandou pedir vista 2 vezes. Hoje você imagina que os cartões de crédito só poderiam cobrar das famílias brasileiras nem 21%. E eles cobram 300%, 380% ao ano. Isso é uma extorsão do povo brasileiro que o Congresso pode tirar. Olha, mexe com os bancos. Eu tenho uma pergunta aqui de Parnamirim, para que voltou aqui. O João Maria está perguntando se o ex-prefeito Jaime Calado é candidato a alguma coisa esse ano. Não, Jaime... Lá em casa, eu acho que mais de uma candidatura seria naturalmente. Inclusive, Jaime é um cara que, se fosse candidato, é uma experiência muito grande de Jaime. E, às vezes, eu digo até a ele, acho que se você estivesse no Congresso, talvez não, mas aí
O que é que acontece? Lá em casa tem uma candidatura, uma pré-candidatura que é a minha, Jaime. O ex-deputado João Maia, o irmão da senhora, é candidato a alguma coisa? Eu acho que ele está lançando a pré-candidatura para voltar a ser deputado federal. A deputado federal. O ex-prefeito Jaime, que fez um bom trabalho, transformou São Gonçalo, não é? Jaime tem espírito coletivo. A senhora também foi secretária municipal, foi de né? saúde. De saúde. 2 anos, 2 primeiros anos para dar o tom e fiz um bom trabalho. Deputada Zenaide Maia, futura pré-candidata ao Senado, eu quero agradecer a participação da senhora no nosso programa, o Melhor da Manhã. Insisti muito por essa entrevista, mas sempre as dificuldades da agenda da senhora nunca teve a oportunidade de estar aqui presente. Eu quero aqui deixar em suas mãos o mais novo exemplar do livro do empresário Adalto Medeiros, como o jornalzinho Palumbo, onde nós temos uma coluna mensal, e deixar o espaço reservado para suas despedidas a todos os nossos telespectadores e telespectadoras, que a audiência é fantástica do público feminino aqui do nosso programa. Olha, eu quero agradecer, Gleidson, o convite e dizer ao povo do Rio Grande do Norte que Zenaide tem muito orgulho das pessoas não se envergonharem porque votaram em mim e que podem confiar em mim. Eu sou uma sertaneja de fé. E a fé para mim é insistir, persistir e nunca desistir. Eu não vou desistir por um país mais justo e igualitário. Ótimo. Eu tenho uma pergunta aqui, rapidamente aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, fugindo aqui um pouco, mas rapidamente para a senhora responder. Era em relação ao... A senhora acha que foi exagero, está sendo exagero essa condenação do presidente Lula, deputada? Olha, eu acho o seguinte, eu tenho uma opinião, é corrupto, está comprovado, tem que pagar. Isso a população espera. O que a gente está vendo é que... É o Paulo de Petrópolis. O Paulo, o que a gente está vendo é o seguinte, provas cabais, com apartamentos de dinheiro, com bolsas de dinheiro, com áudios confirmados pela Polícia Federal, não deram o direito nem do presidente da República ser investigado, porque botou para o Congresso e os aliados votaram. Por isso que eu votei. E a gente está vendo do outro lado o presidente Lula, que o próprio Dallagnol diz, o juiz, que não tem prova, mas tem convicção. Eu chamo a atenção da população brasileira que se para pessoas públicas e famosas, o juiz de primeira instância diz que não tem prova, mas tem convicção, se cria uma jurisprudência dessa, imagine como vai ficar o cidadão comum. Às vezes, pressionado até pela mídia, vai aparecer alguém, vai dizer, não tenho prova, mas tenho convicção. Sou contra isso e acho que ninguém nesse país, eu acho que o povo clama para ter punição os corruptos, seja de que partido for, mas a população está visível nisso. Você vê partidos que é pego com dinheiro comprovado, conta no exterior e não é julgado, entendeu? Não perde nenhum cargo. Aí você vê o ex-presidente Lula, que até agora diz que tem um apartamento, que tem não sei o quê, que eu não olho muito esses detalhes, não tem prova, o próprio juiz diz que não tem prova, mas tem convicção. Não se iludo, isso pode chegar a uma população que já não tem muito direito à justiça. Doutora Zenaide Maia, mais uma vez agradeço a sua participação no nosso programa Melhor da Manhã e convido para quando começar a campanha, oficialmente, a senhora possa voltar aqui para falar um pouco aí sobre a conjuntura política e sobre as lutas partidárias. É isso aí, as lutas partidárias, que eu costumo dizer que tem um partido, eu respeito o partido que eu fui eleito, mas a gente tem que respeitar mais o povo, né, Gleidson? É verdade. Doutora Zenaide Maia, agradeço mais uma vez a sua participação. Não saia daí, nós vamos agora um pequeno intervalo. E já agora, no terceiro bloco, a doutora terapeuta holística Lana Almeida estará aqui conversando com a Cássia Brito Coelho, psicoterapeuta. Não saia daí. Sua casa pode ser bonita, pode ser cheia de charme, sua casa pode ser de revista ou de cinema. Fica bem melhor quando tem a sua cara, seu estilo com um toque especial, moderna, elegante, estilosa. Uau, 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 uau. TOTUS Design, Hermes da Fonseca, Tirol.
Garanta seu direito à meia entrada nos ônibus e eventos culturais da cidade. Faça sua carteira de identidade estudantil 2018. Com ela você nunca fica na mão. Saiba mais em portaldoestudantenatal.com.br. Ministério da Cultura e Bradesco Seguros apresentam Cinderela, de Rodgers and Hammerstein, o musical da Broadway aclamado pelo público no Teatro Riachuelo somente dias 24 e 25 de março. Um espetáculo de Cláudio Botelho e Charles Miller. Garanta já seu ingresso pelo site da uhu.com ou na bilheteria local. Cinderela. Patrocínio Alelos, CVC e Apsen Farmacêutica. Produção Touché Entretenimento. Realização Brasil, Governo Federal. O que movimenta a sua vida? Equipe econômica do governo endurece discurso em favor da aprovação da matéria. O que influencia o seu dia? Os manifestantes chegaram a queimar pneus na rua do clube e bloquearam um dos acessos ao local. O que importa? O que muda? O que fica? Você confere no Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Você que está assistindo a TV Gazeta RN, que delícia falar com você! Confira nossa programação e não se esqueça de começar o dia com o Revista da Cidade. Quando a bola gira em campo, parece que o ponteiro do relógio gira ainda mais rápido e aquele jogaço acaba rápido demais. Ainda bem que a gente tem um programa completo, que vai muito além dos 90 minutos. Perfeito para você que não vive sem futebol. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. O câncer ósseo é raro em crianças, mas muito comum em adolescentes. Portanto, fique atento aos sintomas. Se o seu filho reclama de dores nos ossos não relacionadas a fraturas, quedas e traumas, já pode ser um sinal. Leve-o ao pediatra e tire as suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo melhor. Uma iniciativa da Casa Durval Paiva. Colabore com nossas ações. Ligue 4006-1600 ou acesse nosso site. Sua casa pode ser bonita, pode ser cheia de charme. Sua casa pode ser de revista ou de cinema. E fica bem melhor quando tem a sua cara. Seu estilo com um toque especial, moderna, elegante, estilosa. Uau, 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 uau. TOTUS Design, Hermes da Fonseca, Tirol. Olá, bom dia! Estamos aqui com mais um Saúde e Equilíbrio, hoje com o tema Constelações Familiares. Nós convidamos a doutora Cássia de Brito Coelho, que é psicóloga, psicoterapeuta corporal e consteladora familiar, para falar um pouco para a gente sobre o tema. Bom dia, doutora Cássia, seja bem-vinda. Bom dia. Doutora, o que são as constelações familiares? Bom, as constelações familiares, elas atuam na elaboração de conflitos familiares. É uma técnica que vai somar aspectos que são sistêmicos, ou seja, de como as inter-relações familiares, tanto atuais como dos nossos ancestrais,
tocam aquilo que eu sou e aquilo que eu estou vivendo, não é? Como também tem alguns aspectos que a gente vai estar avaliando, que são psicanalíticos, que são da complexidade. Quer dizer, existem várias estruturas de pensamento que embasam a forma da atuação das constelações familiares, que visa a elaboração do conflito, né? Então, o paciente traz para a gente uma situação conflituosa para ser olhada e a gente vai olhar para ela da forma mais complexa e sistêmica possível, né? Eu costumo dizer que as constelações familiares, elas dão um grande farol aos conflitos. Quando a gente olha individualmente para um conflito, numa sessão individual de psicoterapia, observando as questões analíticas, corporais, sistêmicas, não é? A gente tem uma visão do ponto de vista do paciente, daquilo que ele sente, da forma como ele sente, como repercute na vida dele, na atuação dele na vida e tal. Quando a gente vai para um contexto da constelação familiar, a gente sai desse ângulo individual e a gente se afasta um pouco como um farol e vai ter a condição de olhar para essa situação com aspectos, com muito mais outros aspectos que podem estar interferindo, que tem a ver com as questões individuais do paciente, que tem a ver com as questões familiares, as inter-relações que ele está vivendo no presente, como pode ter a ver também com as relações transgeracionais, ou seja, que são tocadas pelas gerações que nos antecedem, não é? Como pode ter a ver com o contexto geral de sermos humanos e de estar na vida como ela está, não é? Então, são muitas as questões que podem estar implicadas no conflito, e quando a gente faz uma constelação familiar, a gente pode estar olhando para isso, para 4 gerações atrás, para o seu contexto físico, familiar, político, econômico. Então, a gente pode estar olhando de uma maneira mais holística, mais complexa e principalmente mais fenomenológica, né? Fazendo uma relação com o que está hoje. É mais ou menos isso. Doutora, e quando eu devo usar? Quando é que eu posso usar? Em que situação da minha vida, o indivíduo em si, quero fazer um tratamento holístico com constelação familiar? Quando é que eu devo usar? Quando é que eu posso usar? Em que situação? As constelações familiares, elas podem estar sendo utilizadas dentro de um processo terapêutico. Você faz terapia e em alguma situação do seu processo terapêutico você começa a perceber que há influências mais inconscientes e mais longe do que o que você está conseguindo dar conta, né? Esse é um bom momento de se fazer uma psicoterapia pelas constelações familiares. Uma psicoterapia não, uma terapia familiar. No entanto, há pessoas que não estão num processo terapêutico e que se sentem tocadas por assuntos, por questões que fogem da sua compreensão, não é? Coisas que você faz compulsivamente, coisas que você faz sem explicações claras, não é? Então, esse é o momento de ver se essa é uma questão absolutamente sua, da sua história de vida atual, do que você está vivendo, né, da sua rede atual de relações, ou se ela tem algo que pode de alguma forma estar sendo tocada de forma transgeracional, ou seja, de gerações passadas, ou de uma questão complexa, de um contexto maior, não é? E aí, quando a gente olha dessa forma, a gente pode virar a chave, a gente pode fazer com que o paciente retome a questão com um entendimento melhor e com estratégias melhores de atuação na vida, de atuação consigo mesmo. Como é que a gente organiza? Como é que se organiza uma constelação? As constelações familiares, elas podem ser feitas em grupo ou elas podem ser feitas individual. Elas foram criadas para serem feitas em grupo. O Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, é alemão. Ele passou pela psicanálise, ele passou pela terapia familiar, ele criou o grito primal, ele trabalhou de forma corporal, até que
junta toda essa complexidade de pensamentos e começa a atuar na prática com grupos. Há uma influência muito grande da terapia familiar, muitos aspectos do processo da terapia familiar, mas só que com a diferença da fenomenologia, como eu te disse. Então, ele é terapia familiar, é psicanálise e é fenomenológico ao mesmo tempo. O que a gente faz? Tanto num processo de grupo como no processo individual, a gente vai observar o conflito que está sendo trazido pelo paciente, que questões, que pessoas estão implicadas nesse conflito, e a gente vai tentar ter uma metavisão dessa situação. Ou seja, a gente vai tentar dispor, né, ou no individual, aqui numa mesa, ou no grupo, num grande salão, a gente vai tentar dispor representantes de parte desse conflito. Então, as partes desse conflito são representadas no grupo por pessoas, no individual por bonecos ou por âncoras, não é? De forma de que tanto eu quanto o paciente vai poder olhar de fora para o que está acontecendo. Então, eu disponho as pessoas que fazem parte do conflito e vou olhar para isso, com perto, com longe, com distorcido estar a situação, não é? Qual poderia ser uma saída, que coisas podem ser vistas. A partir dessa representação que a gente faz com as pessoas ou com os bonecos, a gente vai então olhar que dinâmica é aquela, como aquela dinâmica se apresenta, que conflitos podem estar, de alguma forma, já se mostrando na colocação, não é? E a partir daí, então, a gente deixa fluir. O terapeuta, na verdade, diferentemente da psicoterapia individual, o terapeuta ele é um canal de ressonância com aquilo que pode estar acontecendo no processo, não é? Então, aquilo vai me mostrar aspectos invisíveis, né, inconscientes, e aí a gente vai, então, a partir daquele conflito, a gente vai, então, observar sistema por sistema do que está acontecendo e de que aspectos estão se mostrando ali e a inter-relação que existe no sistema como um todo. Então, a gente tem essa micro e essa macrovisão da situação ao mesmo tempo, não é? Bom, aí a partir daí a gente vai fazendo técnicas que são da terapia familiar, técnicas que são da fenomenologia. Eu que sou terapeuta corporal, também eu coloco algumas técnicas que são da psicoterapia corporal no processo, em que a gente vai fazer movimentos, falar frases que revelam o que está acontecendo de fato com o conflito, e o movimento e a fala concretiza essa situação, assim como a gente também vai fazer movimentos, falas, contatos visuais, toques, que também podem curar. Não é? Então, os movimentos e a fala e rituais que podem revelar o que está acontecendo, e também movimentos, falas e rituais que trazem possibilidades de cura. Não é? Tudo isso de forma fenomenológica, ou seja, a gente vai experimentando à medida que os representantes vão dando essa possibilidade. E a partir disso, a gente vai vendo para onde aquela constelação está me levando. Não é? Não sou eu, como terapeuta, que vou dar andamento à constelação, mas os próprios representantes vão me mostrando qual seria o caminho a ser seguido naquela questão. E então o paciente ele sai com uma visão mais ampla do seu conflito e com a possibilidade de estratégias de resolução da questão. Interessante. Doutora, quem pode ou deve fazer a constelação? Todo mundo pode fazer? Uhum. É interessante. A constelação ela é indicada para toda a faixa etária, não é? No entanto, é delicado fazer com crianças, por exemplo. Elas precisam estar em processo terapêutico, elas precisam estar com os pais, para que a gente possa atuar com crianças. É muito interessante atuar com adolescentes, até menores infratores, é bastante utilizado nisso, e com adultos de todas as dificuldades.
não é? As constelações familiares, elas são utilizadas nos conflitos individuais e familiares, mas elas também são utilizadas nas organizações, nas empresas, nas escolas. Elas podem ser utilizadas em centros médicos, nos hospitais, tratando a questão de sintomas de doenças graves. Elas podem ser utilizadas nessas redes de apoio de saúde para menores infratores, para mulheres em processo de violência, com o próprio criminoso, né? A gente pode constelar a questão dele que está intrínseca naquele ato que ele comete, como o abuso, né? O roubo, a violência. Todas essas questões podem ser cuidadas pelas constelações familiares de várias formas. Então a gente entenderia o porquê daquela ação. É isso? Isso. Me leva ao entendimento, por que eu faço aquilo. Isso. As constelações familiares, elas são muito interessantes, elas sempre foram muito interessantes para qualquer tempo. Mas vivemos num tempo de muita violência, vivemos num tempo de muita rapidez, de muita liquidez. Vivemos num tempo em que estamos nos afastando muito de nós mesmos e vivendo em bando, não é? Numa compulsão e numa necessidade de ser igual ou de ser melhor, numa voracidade muito grande. E tudo isso nos distancia muito de nós mesmos, da nossa alma, daquilo que verdadeiramente nos proporíamos a ser se não fôssemos tão social, tão guiado pela mídia. Então, as constelações familiares, elas vão fazer com que você possa olhar um pouco para toda essa demanda e enxergar um pouco você mesmo novamente, compreender um pouco o que te faz ser o que é, não é? E seguir com aquilo que você julga que é bom, que é saudável, que é bacana para si mesmo, não é? Deixando para trás aquilo que não é tão seu. Aquilo que é do social, ou aquilo que foi herdado do meu tataravô, ou aquilo que é da mídia, não é? Então a gente deixa com o outro que é do outro e a gente consegue então seguir com o que é nosso, não é? Isso promove muitas coisas. Isso promove a saúde individual, isso promove a saúde nas inter-relações, isso promove principalmente a paz, uma paz consigo mesmo, a paz familiar, uma paz, digamos, social, né? Uma paz mundial, não é? De muitas formas. Doutora, nós agradecemos sua contribuição maravilhosa com o tema Constelações Familiares e na próxima semana nós traremos um tema novo. Obrigada. Bom dia. Casa Design, oferecimento BM Iluminação, o Bar Design, Eviva, Yes Steel Home e Milênio Objetos. Olá, eu sou Marcelo Moura. E eu me chamo Luziane Paulino. É um prazer estarmos juntos novamente em mais uma edição do programa que leva inspiração para a sua casa. Em nossa retrospectiva de hoje, vamos reprisar 3 edições do quadro Lifestyle que foram ao ar em 2017. No primeiro bloco, veja como foi nossa visita ao apartamento do arquiteto Renato Teles. Depois, quem recebeu a gente foi a arquiteta Mésia Araújo. E para terminar, reveja a nossa ida ao Brechó das Meninas, organizado por Carla Cantilho e Andréa Moura. É agora, no Casa Design, gravado semanalmente com muito carinho, na Milênio Móveis e Objetos. Como anunciamos, no programa de hoje vamos exibir 3 edições do quadro Lifestyle, comandado pelo nosso apresentador, Marcelo Moura, que em 2017 fez o especial Casa de Arquiteto. Começando o programa de hoje, veja como foi a nossa visita ao lar de Renato Teles. O Lifestyle de hoje inicia uma série chamada Casa de Arquiteto. Nós vamos invadir a casa de alguns arquitetos aqui, nossos conhecidos do Rio Grande do Norte, para conhecer os detalhes, o interior dessas casas e o que as pessoas gostam de fazer nas casas. E aí a gente encontra aqui
o nosso colega, personalidade da arquitetura potiguar, Renato Teles. Tudo bom, Renato? Tudo em paz e bem-vindos, né? Eu que agradeço a sua hospitalidade aqui no seu apartamento. E começo perguntando assim, que você mora num apartamento com uma vista fantástica nessa região antiga da cidade, que não tem muita gente que esteja morando por aqui. Verdade. O que lhe trouxe para cá e o que lhe deixa feliz de estar aqui? Bom, o que fez vir morar aqui foi exatamente isso que vocês estão vendo. A exclusividade da vista, né, que é um descobrimento para muitas pessoas, que você enxerga Natal por um outro ângulo, né? O prazer de estar morando no centro histórico da cidade, onde a cidade começa. E, finalmente, um ponto também que deve ser muito relevante é o eixo que isso aqui forma de deslocamento para todos os lados da cidade. É isso, basicamente. É verdade, você está aqui no coração e, assim, é um passo do seu escritório, é um passo dos fornecedores. Tudo. Facilita muito. Exatamente. E aqui você tem a sua estrutura daquilo que você gosta. Tem um pouco de arte, tem as obras dos artistas amigos, tem as obras da sua filha, tem música, tem animais, tem tudo, né? Aqui tem o seu mundo particular. É verdade, aqui é o famoso lar, né? E um lar é feito de memórias, de experiências de vida. E essas experiências dentro de uma casa vão se materializar em referências concretas, são objetos, são imagens, né? E aqui é repleto dessas referências para mim. Então todo dia eu entro em casa e sou recebido por essas lembranças, que em sua totalidade são boas, outras nem tanto, mas são minhas lembranças. Mas são lembranças, exatamente. E essa é a nossa intenção de invadir a Casa dos Arquitetos. A gente quer saber um pouco disso. Mostra pra gente então o que é que você tem por aqui. Vamos dar uma volta. Nós temos de tudo um pouco. Se eu for falar de cada peça isoladamente, nós vamos ter que fazer vários programas. São peças pequenas, eu não sou de peças gigantescas e de origens variadas. Vai de uma grande peça a uma peça de artesanato que me encantam. É basicamente isso. Eu tenho almofadas pintadas à mão, peças de antiguidade, peças contemporâneas, presentes que ganhei, lembranças de 15 anos e por aí vai, máscara de carnaval, tudo que faz parte da minha vida está aqui presente. É isso que é uma casa. Uma casa tem que representar as suas referências, a sua história. Renato, e falando de lar, o coração de todo lar é a cozinha, né? Então aqui na cozinha é onde você tem se dedicado a produzir alguns pratos especiais para receber os seus amigos, né? É sempre um prazer ter a casa repleta de amigos e tal, não é isso? É verdade, eu não digo repleta porque as dimensões não permitem, mas gosto de receber meus amigos aqui. E gosto de cozinhar para eles e... Na realidade, cozinhar para mim é um ato cotidiano. Então eu preparo todas as minhas refeições sem o menor constrangimento. E nem considero um trabalho, na realidade, cozinhar para mim é uma terapia. É um ato terapêutico. É um desestresse do dia a dia, do cotidiano. Exatamente. Quando você ficar concentrado para cortar um tomate cereja em 2, amigo, exige concentração. É isso mesmo. E é aqui que tudo começa. Depois a gente parte para lá, né? Para receber os Começamos aqui e terminamos lá na sala. E às vezes continuamos aqui na sala, isso tudo vira um grande espaço. Esse apartamento bacana dele, a dimensão dele é um apartamento de 90 metros quadrados, onde cada pedacinho é usado. Todo ele é usado. Não há uma área que não seja tocada, que não seja movimentada, entende? Não consegue acumular poeira, digamos assim, nos lugares, porque tudo é usado. Tudo é usado. E como você disse, um lar tem que ter as referências. Então, até mesmo aqui na cozinha, a gente vê na sua geladeira várias referências de lugares que você já passou e que você traz uma... É, a minha memória, exatamente. Hoje eu sou uma pessoa que meu consumo é zero em viagem. Eu gosto de comprar essa memória que é um imã, né? E comida, compro temperos, compro azeites. E é isso que gosto. Eu gosto de comprar comidas, vinhos
E ao invés de contar uma viagem, eu faço meus amigos comerem a viagem que eu fiz. Isso é muito legal. É muito legal. Comerem a viagem e aí mais interação e mais amizade. E aquilo rende muito mais do que simplesmente uma peça. Uma fotografia ou um recuerdo qualquer. Pronto, Renato, aqui tem Neruda, tem amigos, tem tudo. Você tem jardim, você tem animais também, né? Tem a Dora. Sim, temos a Dora. Dora, olha o pessoal que quer te conhecer, ali. Ali, olha pra lá. Dora, a amiga. Tem 2 calopsitas, plantas, tem ervas, tem flores. Pois é, isso tudo no 10º andar, né? No 10º andar. É uma casa é isso. Uma casa tem que ter animais, flores, frutas, bananas na fruteira, eventualmente um bolo. Isso constitui uma história. Um lar, como você disse. Exatamente. Gosto desse sentimento. Eu sempre penso, para que eu faça um lar para alguém, eu tenho que saber viver em um. Eu acho que por isso que modéstia à parte eu faço bem direitinho, porque eu sei viver em um lar. Exatamente, e faz muito bem e tem essa experiência realmente de ter esses detalhes, essas memórias, isso tudo que constitui a sua origem, né? Você não pode negar a sua origem. Tem que trabalhar com ela, conviver com ela, poli-la e ter sempre ao seu lado, porque é isso que vai te guiar. É verdade, tá certíssimo e parabéns pela sua casa e pelo seu trabalho. Muito obrigado. Agora vamos ali, que a gente faz um brinde com uma besteirinha e vamos ser felizes um pouquinho. Vamos lá. A continuing pleasure that made me just want to die to it. I will never forget all the good times that you brought to me. Now our love is a shipwreck that's lost in the sea. E então, tá gostando? A gente faz um rápido intervalo e na sequência você fica com mais uma edição do especial Casa de Arquiteto, que foi ao ar no Lifestyle. Veja como foi a nossa visita à arquiteta Nésia Araújo. Não perca, rapidinho a gente volta. Lustres, plafons, arandelas, LEDs e toda a linha técnica para iluminar sua residência e ambiente comercial. Você encontra na BM Iluminação. Venha conferir as nossas novidades na Prudente de Moraes, 1130, Tirol. Na BM Iluminação. Na Milênio a gente encontra tudo num lugar só, peças lindas, maravilhosas. A nova Millennium Objetos é pura inspiração. A nova Millennium Objetos é o sinônimo de receber bem. Estamos de volta e você vai conferir agora mais uma edição de nosso especial Casa de Arquiteto, que foi ao ar em 2017. Veja agora como foi a nossa ida à casa de Nésia Araújo. Oi, Lu e Beto, muito obrigado por me substituir aí no programa, mas eu chego já. Hoje a gente vai dar continuidade no Lifestyle ao nosso quadro Casa de Arquiteto. E a gente vai visitar uma pessoa bem especial. Vamos ver aqui? Olá! Marcelo! Tudo bom? Tudo.
Hoje nós vamos conhecer a casa de Mésia Araújo. Sejam bem-vindos. É uma casa linda e aconchegante. Isso tudo é verdade. Vamos ver? Então, Mésia, você já está aqui nessa casa há algum tempo e antes ela era também seu escritório e sua casa. Hoje é só casa. Conta aí essa história, a história da casa de Mésia Araújo. Quando eu tive João Arthur, eu senti necessidade de ter o escritório em casa e eu fiz isso, né? Me mudei para cá há 12 anos e transformei um ambiente em home office. Só que aí o tempo mudou e aí eu tirei o escritório daqui para uma região mais comercial. E aí eu transformei o espaço do escritório numa sala que eu chamo que é minha sala de amigos, de lembranças, cheia de coisas, de memória, de se divertir, de ver filme, de conversar. Então se transformou num espaço de lazer. Você ganhou esse ambiente que não era da casa, você agora tem ele para receber os amigos, mas de uma forma mais descontraída, até assistir um filmezinho, né? Isso, com certeza. E aí, como eu sou do interior, trouxe para ele também a tradição da rede, né? Aqui eu tenho espaço para armar 2 redes e são as mais disputadas. Sempre, né? Pois é, e aí a gente percebe aqui que tem um pouco da sua história lá do Seridó, que veio para cá, e outro lado é a parte contemporânea que você busca estar antenada, trazendo o que tem de novo. Acho que tem um pouco de cada coisa aqui, né? Isso, mas sem perder o aconchego, né? Sem perder o aconchego. Aqui também eu tenho o meu cantinho de fé, de religiosidade. Trouxe minhas coisas referentes ao tema também para cá, criei um cantinho bem especial. E aqui você tem esse primeiro espaço onde as pessoas estão mais descontraídas. Se você tiver um evento, uma recepção um pouco mais sóbria, uma coisa mais séria, você tem um outro espaço a seguir, não é isso? Tenho mais uns 2 espaços. Então vamos dar uma volta pela casa? Vamos sim. Então aqui é esse espaço mais formal, menos utilizado, mas também não menos decorado com as peças, com aquilo que lhe faz sentido, né? A casa tá cheia, né? Todo lugar é muito cheio, eu amo minhas peças. Meus amigos quando viajam lembram sempre de mim, me trazem lembrancinhas, recuerdos. E aqui também as minhas lembranças, os meus objetos preferidos. Essa sala hoje é o espaço que eu menos utilizo, né? Aquela chamada sala de visitas mesmo. Mas é também por onde a gente entra e sai de casa. Então, eu não sou casa de ferreiro espeto de pau. Eu gosto da minha casa linda, arrumada, tudo perfeito, né? Então aqui também é um ambiente que eu mantenho sempre arrumado, por ele ser o nosso ambiente de chegar e de sair. Isso, perfeito. Mas tem outro ambiente na casa que é o que é mais disputado, né? E não por coincidência ele é mais próximo da cozinha, porque a gente sabe que toda casa da cozinha é que sai as melhores coisas, inclusive os melhores papos também, né? Então você mostra pra gente que ambiente é esse? Mostro sim, vamos lá. Vamos caminhando para lá? Então agora chegamos nesse ambiente, que é o ambiente mais querido, mais disputado da casa. Então aqui que os amigos querem ficar? Sempre. Aqui é um ambiente disputado, é o meu quintal. E o grande problema é porque vocês estão vendo, né? Ele é minúsculo, mas todo mundo só quer ficar aqui. Então, assim, quando tem reuniões, um fica com medo de ir no banheiro porque já sabe que vai perder o lugar, né? Mas é assim, é o ambiente mais querido. É um ambiente onde tudo acontece, é no meu quintal. Pois é, isso aqui era, nessa casa, simplesmente o quintal, né? Era assim, um espaço que não era usado, que não tinha nenhum sentido. E uma vez que você chegou aqui, você disse, não, isso aqui tem potencial. Quando eu me mudei para cá, na minha outra casa, ela era uma casa grande e eu recebia muito as pessoas aos domingos. Então eu não queria perder isso. E aqui eu transformei esse espaço,
Fiz algumas modificações para que eu continuasse tendo esse espaço de receber meus amigos, né? E aí se transformou nisso aqui. A cozinha está voltada para cá. Então, quando a gente está cozinhando, a gente não perde a festa, a gente continua participando. Tem sempre essa integração. Isso, que esse era o objetivo. E desses convidados são muitos colegas arquitetos, né? Aqui poderia ser até uma reunião do Conselho de Arquitetura que daria certo. Pode. E tem muito arquiteto também que tem ciúme porque ainda não veio. Mas vocês estão vendo como é pequeno. Eu vou ter que organizar, assim, grupinhos. Pronto, já uma promessa para vocês arquitetos, nossos colegas, virem aqui até a casa de Mésia. Mésia, então, assim, sua casa é linda, é uma casa aconchegante, é uma casa que tem, assim, a sua cara, que tem a sua característica em tudo. Então, muito obrigado por nos receber aqui e parabéns. Tá, foi um prazer, gente. E, assim, eu espero que todo mundo tenha gostado. A minha casa tem a minha alma e tem a minha cara realmente. Muito obrigada, você também. Obrigado você. Tchau. Tchau, gente. O Casa Design faz outro rápido intervalo, mas fique aí porque daqui a pouco a gente volta. Vamos exibir novamente o último lifestyle que gravamos no ano passado no Brechó das Meninas. Vale a pena conferir. Qual é o seu lugar? A Eviva acredita que sua casa precisa estar pronta para receber você. Suas experiências, suas paixões. Um lugar que desafie seus sentidos. Sua casa tem que ser incrível, como você. Eviva Bertolini. Chegamos ao terceiro e último bloco de nossa programação e você fica agora com mais uma reprise do quadro Lifestyle, comandado pelo nosso apresentador, Marcelo Moura. Pois é, confira como foi a visita que fizemos ao Brechó das Meninas, idealizado por Carla Cantídio em parceria com Andréa Moura. Sustentabilidade é a palavra de ordem do século XXI. A reutilização de peças acontece na decoração e em muitas outras áreas. Hoje nós viemos conhecer uma iniciativa para reutilização de peças de vestuário, ou seja, é o desapego. Essa palavra desapego já virou até programa de TV. E aqui, nesse espaço que nós vamos conhecer, essas peças ganham uma nova vida. Vamos lá? Bem, eu estou aqui com Carla Cantídio e com Andréa Moura, do Brechó das Meninas. A Andréa já é comerciante, já está nesse ramo há algum tempo. Carla, arquiteta, mudou tudo pelo Brechó das Meninas. Começou assim, discretamente e a coisa muito rapidamente já tomou um corpo muito forte, né, Carla? Foi exatamente isso. Começou, a palavra é despretensiosamente. A gente não tinha a menor intenção, como eu estava lhe dizendo aqui em off, antes de começar a gravação, que a gente nunca pensou, eu pelo menos nunca fui comerciante, nunca vendi nada, nunca me vi comerciante. E surgiu essa ideia em um final de semana e a coisa foi tomando uma proporção